Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estão preparados para a parte 2 do relato de como eu superei o luto? Bem, então já curte, comenta, compartilha e solta a intro! Gente, então, eu estava muito emocionada no outro vídeo, né? Eu até no mesmo tempo eu gravei a segunda parte, só que o que aconteceu? Eu resolvi vir aqui gravar novamente a segunda parte, porque assistindo o vídeo eu percebi que a primeira parte eu deixei algumas pontas soltas, algumas coisas sem explicar direito, e o Arthur, no momento que eu tava gravando, ele tava tendo videoaula. E assim, atrapalhou bastante. Então teve momentos assim que eu estava assim me expressando super bem. E daí quando ia chegar assim no ápice, aí acho que vocês perceberam que teve cortes que tipo, eu já não estava assim com a mesma energia, né? E daí atrapalhou um pouco. Mas olha, temos vídeos muito engraçados. Muito engraçados. Amanhã eu vou colocar no IGTV pra vocês darem um pouco de risada. Mas enfim, então eu vou explicar algumas coisas que eu acho que ficou meio sem nexo do segundo vídeo. A parte que eu falei sobre que eu não sou mais a mesma pessoa, mas eu sou a mesma pessoa, ficou meio sem nexo. Eu quis dizer no sentido do quê? Porque de fato, quando nós passamos por uma situação de perda, quando nós passamos por uma situação muito difícil, de fato, nós iremos sair de tudo isso e não seremos mais os mesmos. Isso é fato. Mas eu quis dizer que eu ressignifiquei tudo isso e eu percebi que eu era muito mais forte do que eu imaginava ser. Eu sempre me vi assim como uma pessoa muito frágil, muito fraca. E passando por tudo isso, eu percebi que não era tudo isso. Eu aguento, assim, sabe? Eu dou conta de passar por situações difíceis e em Deus vencer elas. Não dou conta, assim, de mim mesma, né? Porque vocês já estão sabendo aí pelo vídeo parte 1 que de mim mesma nada deu certo. Quando eu tentei fazer tudo na força do meu braço, não deu certo. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro. O segundo ponto é que esse período pós-luto, principalmente essa fase assim que pra mim assim foi o fundo do poço, era uma época em que meu marido estava orando muito por mim. Ele falava muito pra mim, sai desse emprego, e eu não queria sair porque era uma empresa muito boa, né? Eu posso dizer assim que era o melhor lugar que eu já trabalhei assim, de todas as empresas que eu já trabalhei, foi a melhor. E eu ainda estava, né, nessa situação de fuga e tudo, e ele chegou num ponto de que ele sabia que só orando por mim que haveria resultado, né, e de fato teve resultado. Então assim, eu sou muito grata pelo meu marido, porque ele me ajudou muito nessa fase, tá? E um outro ponto muito importante também, voltando a falar de Lázaro, quando nós fomos no velório da minha irmã, meu pastor da época, o pastor Ronaldo, ele falou assim, dessa forma pra mim: Andressa, de fato aconteceu o que a sua irmã falou, né? De fato, a mesma coisa que aconteceu com Lázaro aconteceu com a sua irmã, Jesus chamou ela. E eu acredito nisso, né? Na hora eu ainda falo assim, amém e tudo mais, tal. Então, segura aí também essa informação, tá bom? Agora vamos voltar lá da onde eu parei, que foi quando houve aquele pensamento suicida, né? Depois daquele episódio de pensamentos suicidas, eu olhei pra mim mesma e eu falei assim, bem, até aqui eu fui com a força do meu braço e não tá dando certo. Eu tô tentando fazer do meu jeito e não tá dando certo. E eu quero parar aqui pra fazer uma reflexão.
Se você está fazendo alguma coisa por muitos anos ou por muito tempo e não tem dado certo, repense as suas atitudes, repense o que você tem feito. Porque é bem provável que se você está fazendo isso por muito tempo e não está dando sucesso, você está na mesma há muito tempo, repense o que você está fazendo com o seu tempo, com as suas atitudes, repense tudo isso, porque eu acho que se você repensar e refletir, você vai ver que a melhor coisa é mudar de rota, a melhor coisa é mudar de posicionamento, tentar outra coisa. E foi justamente isso que eu fiz. Eu abri mão da minha vontade, né? Decidimos mudar de igreja, não que o problema estava na igreja, o problema estava em mim, então eu precisava obedecer, né, o que Deus estava falando para mim há muito tempo, que era mudar de igreja e mudar de rota de verdade. E foi isso que eu fiz. Eu fiz coisas que eu não queria fazer, mas que eu fiz não porque me obrigaram, porque eu não fiz nada por obrigação. Mas eu fiz coisas que eu sabia que eu precisava. Uma delas foi ir para o encontro. Eu mudei de igreja e tudo, fui para o Ministério Internacional Betel, um ministério que eu amo muito, por sinal. E eles fazem encontro, né, lá, encontro com Deus, que assim, foi o pontapé inicial da minha cura, o pontapé inicial da superação de tudo isso. Antes do encontro, eu tava lá no fundo do poço. Depois do encontro, eu senti assim que comecei a subir. Por quê? Não existe uma mudança do dia para a noite. São processos. E nesse processo, até eu chegar num ponto de falar assim, agora eu consegui superar. Demorou, porque são processos. Processos dolorosos que nós precisamos passar. Então, assim, se até aqui eu quero convidar você para fazer outra reflexão também. Se até esse ponto do vídeo você, por inúmeras vezes, sentiu vontade de chorar e não chorou, eu quero convidar você a apertar o pause, para um pouco e chora. Chora, põe tudo para fora, vive os processos, para de ficar se limitando. Nós crescemos ouvindo assim que quem chora é fraco, choro não é sinal de fraqueza. Fraca é a pessoa que desiste, entendeu? Então, se você tá aqui, tá assistindo esse vídeo, tá querendo uma mudança, então é porque você é forte. Você é forte. E não pense o contrário. E você chorar não significa que você é fraco. O choro faz parte do luto, faz parte do processo, do começo da cura, entendeu? E enfim, né? Fui no encontro, lá fui muito tratada por Deus. Confesso pra vocês que desde o início da minha conversão eu ouvi muitas pessoas falarem coisas ruins sobre o encontro, então por isso eu fui um pouco com o pé atrás, né? Mas assim, sinceramente, hoje eu quero fazer uma breve reflexão também sobre isso. Se as pessoas falam pra você que algo não é de Deus e você nunca nem foi entender o porquê, se dê a permissão de ir lá, conhecer e saber se aquilo realmente é de Deus ou não. Porque por muitas vezes eu ouvia dizer a seguinte frase: encontro é lavagem cerebral. Fazem uma lavagem cerebral na sua cabeça. Sinceramente, isso não acontece. Existem momentos sim que nós precisamos parar tudo e refletir sobre as nossas vidas, as nossas ações. E foi só assim que eu consegui superar, enfrentando, sabe? Porque nós fugimos, nós temos assim o ato de fugir das emoções, fugir dos problemas, fingir que eles não existem. E enquanto nós não enfrentamos eles, nós não ficamos 100% bem. Podemos colocar um sorriso no rosto, fingir que estamos bem, mas qualquer vento que passa nos derruba. E isso não faz bem para nós, não faz bem para você que está me ouvindo, entendeu? Então, esse é um ponto importantíssimo. E depois que eu saí do encontro e tudo,
eu continuei aí, né, subindo esses degraus do processo, saindo ali do fundo do poço. E algo que foi marcante para mim, que eu posso dizer assim que foi um dos processos finais, assim, para que eu olhasse e falasse assim: estou conseguindo superar, não estou mais conseguindo sentir aquela dor. Vou explicar o sentido de tudo isso, tá? Bem, fazia alguns meses só que eu estava na igreja. Os pastores já conheciam a gente, um pouco da nossa história, pouca coisa. Então, assim, eu posso dizer que ninguém ali naquela igreja sabia essa história de Lázaro, todo esse rolê aí de Lázaro que eu já falei, né? E daí, houve uma conferência de mulheres e a pastora Gigiana, que eu amo muito, ela pregou sobre Lázaro. E no final da pregação, ela falou dessa forma: existem pessoas aqui que aí ela contou a história de Lázaro e tudo tal, e ela falou assim: existem pessoas aqui que perderam entes queridos e entraram nessa cova junto com ele. Eu quero que essa pessoa venha aqui na frente, que eu quero orar por vocês. E assim, gente, sinceramente, era muito, tipo assim, era muito eu, assim, né? Outras pessoas foram lá na frente, mas foi algo assim muito específico, bateu assim de forma muito específica no contexto de tudo que eu tava vivendo. E ela falou assim: você, depois que você perdeu esse ente querido, você nunca mais foi a mesma pessoa. E esse sentido de nunca mais ser a mesma pessoa é no sentido ruim, é no sentido de ser uma pessoa triste. Você sempre foi muito triste, essa tristeza nunca mais foi embora, e era isso que eu era, sabe? Por mais que eu estivesse com um sorriso no rosto, havia uma tristeza me consumindo, e quando eu chorava antes de dormir, era um choro, era uma dor de morte. Eu sentia uma dor assim, que parecia que me rasgava por dentro. Era essa dor, sabe? Era isso que eu sentia. E isso me matava por dentro. E eu estava dentro dessa cova. Eu entrei, quando a minha irmã morreu, eu entrei dentro dessa cova com a minha irmã. Só que o que o Espírito Santo de Deus falou pra mim antes de eu ir lá na frente foi que nem a sua irmã está mais lá. Então, o que você está fazendo dentro dessa cova? E aquilo, assim, foi como um despertar, foi como um start, assim, na minha vida. Eu falei assim: eu não quero mais viver dentro dessa cova. Eu não quero mais viver como uma morta-viva, como um zumbi. Eu não quero mais isso pra mim. Eu quero viver, eu quero ter abundância, eu quero ter uma vida abundante. Eu quero conquistar, eu quero avançar pro propósito, para aquilo que o Senhor tem pra minha vida. Eu não quero mais viver essa vida de morte. E acho que faz um pouco mais de 4 anos que a Eishla perdeu o filho dela de 18 anos mais ou menos. E ela deu um relato que eu acho que é muito verdade. Ela falou assim que quando nós perdemos um ente querido de forma tão precoce, a morte não quer levar só o ente querido, ela quer levar toda a família. E isso é muito real, porque meio que gera em nós ali a nossa justiça própria, a nossa forma de querer entender as coisas, de que, poxa, tinha toda uma vida pela frente, tem tanta gente ruim nesse mundo que não morre, poxa, e eu sentia muito isso, ao mesmo tempo que eu sentia assim, Deus sabe de todas as coisas, o meu outro lado falava assim: poxa, ela tava tão bem, tinha acabado de casar, tinha o sonho de ser mãe, tinha tanta vida pela frente, por quê, né? Mas não cabe a nós questionar a Deus. Deus não se questiona. Eu entendo que eu precisava de passar por esse processo. Eu tinha uma vida muito rasa e tudo isso me tirou da inércia, da letargia que eu vivia, do comodismo que eu vivia. E Deus é Deus. Já falando de justiça, não é justo comigo mesma estar neste mundo
e não desfrutar de tudo que Deus tem para mim. Correr e avançar para a carreira que me é proposta. Porque eu creio que eu tenho toda uma eternidade para estar com Jesus e também estar com a minha irmã. Andressa, nunca mais você sentiu saudade, então você não chora mais. Então por que você estava tão emocionada no outro vídeo? Porque hoje eu ressignifiquei, assim, Deus me ajudou a ressignificar toda essa dor, toda essa tristeza. Eu comecei a canalizar, porque tudo também vai da forma como você canaliza todo esse sofrimento. Nós temos a tendência a lembrar só de coisas ruins, somente de coisas pesadas. Eu já vi situações de pessoas que não lembram coisas boas da infância, só lembram as coisas ruins. Parece que só aconteceu coisas ruins com essa pessoa, mas ela não se lembra, porque nós temos, infelizmente, o costume de lembrar e de focar só no lado ruim. E hoje, quando eu sinto saudade da minha irmã, eu me lembro dos momentos bons, eu me lembro dos momentos que a gente sentava e dava muita risada, dos momentos que quando a gente dormia no mesmo quarto, que a gente ficava conversando até de madrugada. Eu procuro me lembrar desse lado bom e nunca mais. Depois que eu ressignifiquei toda essa dor e quando eu me recordo dela, eu procuro ter só sentimentos bons. Toda essa dor de morte foi embora para nunca mais voltar, graças a Deus. Todos esses pensamentos suicidas, toda essa depressão tem cada dia mais saindo, cada dia mais, como eu já falei aqui nos outros vídeos. A depressão é algo que nós temos que vencer todos os dias, mas diante de toda essa ressignificação da dor, eu consegui vencer. Mas em Deus, com certeza, gente, depois de tudo isso que eu falei, se não fosse Deus na minha vida, eu não seria nada, eu não estaria aqui. Sinceramente, eu não estaria aqui. Então, eu quero te convidar, o porquê desse vídeo e tudo, Gente, eu quero convidar você que está me assistindo a profetizar que esse dia vai ser um dia de vida. Hoje é o dia dos vivos, eu declaro que hoje é o dia dos vivos, hoje é o dia de viver. Não é o dia dos mortos, não é o dia dos finados. Vamos ressignificar essa dor, porque nós precisamos viver. Então, corre lá pro meu Instagram, que vai ter um louvor lá, que vai animar o seu dia. E ó, vamos fazer um dia bom. Já aproveitando, se você quiser dar mais um segundo passo, vai hoje no pré-encontro que vai ter lá na Betel, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da igreja, para quem se interessar em ir no encontro, dar esse primeiro passo, esse start na sua vida, você não vai se arrepender, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!